Pode entrar. Uhum. Entra na página então. Vou te chamar. Aceita aí. Eu te mandei a solicitação. Também, querida. Tô vendo algumas pessoas já entrando aí. Ah, eu tô vendo que o pastor Joelso já está. Boa noite, Sirlene. Tô vendo que o pastor Joelso já está. Que bom. Eu tô vendo várias pessoas entrando. Vou mandar aqui a solicitação novamente para o Joelso. Nili, Maria Cristina, boa noite. Olá, boa noite. Lisângela, muito bom estar com vocês aqui. Muito bom mesmo. Isso. Hoje nós temos um privilégio de ter alguém bem próximo, né, de mim, né, para fazer essa entrevista hoje, para a gente estar falando. Muito próximo mesmo, meu maridão, né? E nós tivemos a ideia de compartilhar um pouquinho, né, sobre as crianças com vocês. E isso é um motivo de muita alegria, muito bom estar aqui. E para começar, eu quero motivar você que não fez ainda o curso de ESSEC conosco, que você faça conosco. Se você vê essa live aí e tocar no teu coração para você fazer o treinamento, entre em contato conosco, né, através do 21, se você é do Rio de Janeiro, né, através do 21 97272 1480. Vou repetir. 21 97272 1480. Nosso ESSEC vai começar na próxima terça-feira, então corre para você não perder a sua vaga se você quer fazer o ESSEC conosco, se você é do Rio de Janeiro, quer fazer o ESSEC conosco, de todo o Rio de Janeiro. Né? Em Niterói também vai ter ESSEC também, vai começar em março, com a Kelt Campus, né? Ali a região de Niterói, São Gonçalo, né? Alcântara, ali aquela região depois da ponte ali. Então você pode estar também fazendo, e o dela vai ser às quintas-feiras, se você mora naquela região. Agora, se você é do restante do Rio de Janeiro, venha fazer o curso com a gente, o ESSEC conosco, tá bom? Deixa eu tentar ver aqui, vou novamente aqui mandar aqui a solicitação. Daqui a pouquinho a gente vai estar falando de um tema muito especial. Finalmente aí, ó, o pastor Joelson, meu esposo querido, né? Que bom, né? Poder fazer uma live com o meu esposo. Nossa, que privilégio, né? E falar do assunto que a gente mais gosta, que é sobre crianças, né? Evangelismo de crianças, discipulado. Então, isso é muito bom, isso é maravilhoso. E que bom que você está podendo estar conosco, né? Conhecendo um pouquinho mais da gente. Talvez tenham pessoas aí que ainda não nos conhecem, né? Tem um monte de gente aí que eu vi que já conhece a gente. Mas talvez você esteja vendo a gente pela primeira vez, não nos conheça direito. Eu sou a Renata,
missionária da PEC no Rio de Janeiro, juntamente com meu esposo também, que está do outro lado ali na live, pastor Joelson também, Miranda Pinto, também da PEC no Rio de Janeiro. Nós temos nosso filho Mateus, que daqui a pouquinho vai estar também servindo ao Senhor em São Paulo, né? Vai estar viajando daqui a pouquinho para trabalhar na obra do Senhor, se dedicando um ano da sua vida para a obra de Deus. E agora nós vamos então começar buscando ao Senhor, orando. Joelson, meu esposo, você pode orar, por favor? Vamos então fechar os nossos olhos? A gente tem que sempre buscar a Deus em todas as coisas. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos por essa noite tão especial que o Senhor nos proporciona. Obrigado pela bênção de poder servir ao Senhor no ministério entre as crianças. Obrigado por cada irmão, irmã que está conosco nesse dia. Pedimos que o Teu Espírito Santo nos dê sabedoria, guie nossas palavras e que tudo traga glória para o Seu nome. Amém. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Como é bom, né, poder falar com o Senhor e saber que Ele direciona todas as coisas. E esse assunto que nós vamos falar hoje é justamente um assunto muito importante e que deve sempre ser falado, sempre ser citado em todos os lugares onde se trabalha com ministério com crianças, né? Então, para começar, eu vou falar o tema, né, que vocês já sabem, mas que de repente alguém caiu aí, não sabia e está nos vendo agora, que é nascimento e crescimento na família de Deus, a importância do evangelismo e discipulado das crianças. Né? Como é importante evangelizar e discipular as crianças. Algumas pessoas talvez achem que não é tão importante assim falar de Jesus, falar do evangelho para as crianças. Mas nós, principalmente quem é da PEC, quem já estudou na PEC, quem conhece a PEC, sabe que nós levantamos essa bandeira e que nós evangelizamos as crianças. Né? Jesus não desprezou as crianças e nós também não fazemos isso. Nós honramos a criança também, falamos do amor de Deus para as crianças, porque ouvir falar do evangelho é uma honra. Então, nós desejamos sempre estar falando, discipulando as crianças. E para começar, né? Para começar hoje, dia 5 de fevereiro de 2021, a primeira palavra para abrir esse nosso encontro, a primeira pergunta, né, é que nós sabemos que as crianças elas podem crer em Jesus como seu Salvador. A gente sabe disso, né? Quem lida com a PEC, quem conhece a PEC, sabe que a gente crê dessa forma. E a Bíblia ela também fala sobre isso. Mas você poderia, pastor Joel, falar um pouco sobre isso para algumas pessoas que de repente têm dúvidas quanto a isso? Que uma criança pode crer em Jesus como seu Salvador? Sim, posso sim. Mas primeiro eu quero dizer da alegria de poder estar com você, Renata, no dia de hoje, vendo aqui muitos amigos, alunos, ex-alunos, companheiros de ministério entre as crianças. É realmente uma grande alegria poder separar essa noite. Nós cremos na salvação das crianças. Nós cremos que uma criança pode receber o presente de Deus por meio do Espírito Santo, colocando a sua confiança unicamente em Jesus Cristo como seu Salvador. Por que nós cremos que uma criança pode crer em Jesus Cristo como Salvador? Porque nós cremos no poder do Espírito Santo. A Bíblia diz que é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. E o Espírito Santo é poderoso para trazer fé ao coração do pecador, não importa qual seja a idade dele. Nós cremos também que uma criança pode crer para a salvação, porque o nosso próprio Senhor Jesus Cristo, ele ensinou isso.
Quem já fez o curso da PEC sabe que, olhe bem aqui dentro dos meus olhos, qualquer evento que nós fizermos da PEC, a primeira coisa que você deve colocar na sua bolsa ou perto de você é a sua Bíblia. E isso não seria diferente aqui em nossa live. Os alunos que já fizeram o ESSEC conosco já sabem de cor Mateus capítulo 18, de 1 a 14. O Senhor Jesus Cristo, ele disse em Mateus 18, 6, o seguinte: mas a quem fizer tropeçar um desses pequeninos que crê em mim, seria melhor se lhe pendurasse no pescoço uma pedra de moinho e afundasse nas profundezas do mar. Só lembrando o contexto em que Jesus falou essas palavras. Lembra-se que Jesus estava reunido com os seus discípulos e os seus discípulos perguntaram a respeito de quem seria o maior no reino dos céus. As pessoas que forem fazer o ESSEC conosco esse ano vão me ver falando com mais detalhes desse capítulo, quando nós estudarmos a matéria criança no ensino de Jesus Cristo, a criança no Novo Testamento. Então Jesus estava reunindo com os seus discípulos e eles perguntaram a respeito de quem seria o maior. Jesus então passou a responder a pergunta dos discípulos, chamando uma criança e colocando no meio. Então essa palavra pequenino que aparece aqui no versículo 6, um pequenino que crê em mim, Jesus está se referindo a uma criança. Uma criança pode crer no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. E a palavra crer aqui, Renata, é a mesma palavra crer para a salvação que aparece em João 3,16 e Atos 16:31, que significa confiar ou colocar a confiança em. Nós acreditamos que uma criança pode crer em Jesus crer em Jesus Cristo para a salvação, porque cremos no poder convencedor do Espírito Santo e cremos que Jesus Cristo ensinou isso. Que bênção, né? Que bênção. Como é bom a gente poder saber que Deus se importa também com as crianças e que Ele dá salvação a todo aquele que crê. Né? Às vezes as pessoas ficam limitando, né, o poder do Espírito Santo, né? Mas a criança, ela pode também ser salva, ela pode ter essa oportunidade, esse presente da salvação. Exatamente. Mas antes de crescer espiritualmente, a criança precisa nascer de novo, né? Às vezes as pessoas querem dar logo, inverter a ordem e fazer com que elas cresçam sem elas terem nascido de novo. E assim também é na vida de todo aquele que nasce de novo. Ele só pode crescer nascendo primeiro na família de Deus, né? E por que você acha que, ao invés de levá-las a Cristo primeiro, algumas pessoas invertem a ordem? Ensinam primeiro princípios, conceitos, valores, ao invés de evangelizá-las primeiro? Isso acontece, em alguns casos, porque, em primeiro lugar, algumas pessoas não veem as crianças como pecadoras que necessitam de um Salvador. Infelizmente, há uma falsa doutrina está muito presente em alguns lugares que ensina que as crianças nascem sem pecados. Crianças nascem neutras. Em nenhum lugar da Bíblia nós encontramos esse ensino. Muito pelo contrário. O que a Bíblia ensina é que todos os homens nascidos nesse mundo, exceto o Senhor Jesus Cristo, já nascem na condição de pecadores. Então, se eu não entendo, se eu não creio que uma criança é pecadora e necessita de um Salvador, então eu não entendo a necessidade de orar e ensinar de todo o coração para que essa criança nasça de novo. Então eu vou partilhar com elas princípios morais,
eu vou tentar trabalhar crescimento espiritual com uma criança que ainda não nasceu de novo. É a mesma coisa que você querer pegar, imagine só, imagina que você está com uma planta morta, sequinha, e aí você vai pedir de todo o seu coração para que essa planta morta, sequinha, dê fruto. Você acha que essa planta morta, sequinha, tem condições de dar frutos? É claro que não. Somente uma planta viva pode frutificar. Então, somente uma criança que recebeu a nova vida de Deus pode crescer espiritualmente. Enquanto uma criança não nascer de novo, ela nunca vai crescer espiritualmente. Isso também acontece, Renata, porque alguns acreditam em uma interpretação errada de que as crianças já nascem dentro do reino. E elas só saem do reino se escolherem nascer. É uma interpretação errada daquele texto que aparece em Marcos capítulo 10, quando Jesus ele ensina aos seus discípulos a respeito de não impedirem as crianças de se aproximarem dele, porque dos tais é o reino dos céus. Nesse texto, Jesus não está dizendo que as crianças já estão no reino. Lembram-se que o contexto é um contexto de exclusão. As crianças estavam sendo excluídas de se aproximarem de Jesus, impedidas de se aproximarem de Jesus. O que Jesus está dizendo é que o reino de Deus é para as crianças também. Mas ele não está dizendo que as crianças já são membros do reino de Deus porque são crianças. Então, se você que está me ouvindo deseja que as suas crianças, seus filhos, seus alunos cresçam espiritualmente, seus filhos e alunos, primeiro, antes de crescerem espiritualmente, precisam nascer espiritualmente. Só uma criança nascida de novo pode crescer espiritualmente e dar frutos espirituais para a glória de Deus. Olha, enquanto você estava falando ali, eu vi que teve uma aluna, uma ex-aluna ou uma pessoa que falou que ela se converteu quando era criança através de alguém usando o método da PEC. Olha só que interessante, né? E como é importante, né? A pessoa vem, faz o treinamento, evangeliza a criança, ganha a criança para o Senhor Jesus e continua depois, né, com um clube ou de boas novas ou 5 dias, discipulando essa criança para ela crescer espiritualmente. Mas primeiro ela faz o quê? Ela nasce, né? Depois ela cresce. Não tem como você crescer para depois nascer. Primeiro você tem que nascer no reino de Deus, depois você tem que crescer, né? Exatamente. É uma ordem natural na vida e também no crescimento espiritual, na vida espiritual, né? Exatamente. E eu tinha uma pergunta ali de uma pessoa, eu vou ler aqui para você, não sei se vai aparecer na tela para as outras pessoas, que está dizendo assim, ó, ela está perguntando, a Tayane Duarte, minha irmã, né? Está perguntando, é mais fácil levar a Cristo uma criança com pais cristãos ou crianças que nunca ouviram a Cristo? Criança, então, são crianças de lares cristãos ou não cristãos, qual é mais fácil? Que ela está perguntando. Então, uma criança que nasceu num lar cristão, que é bem ensinada, bem instruída pelos seus pais biblicamente, já está acostumada a ouvir o evangelho, do que uma criança que talvez viva em uma família onde ninguém teme a Deus, onde ninguém fala da palavra de Deus, onde ela nunca ouviu o evangelho. Mas a grande questão não é se é mais fácil para uma criança num lar cristão ou uma criança que não está no lar cristão ser difícil. A grande questão é que o Espírito Santo e o Evangelho é poderoso para salvar qualquer criança. Aquela criança que nasceu num lar cristão,
e aquela criança que não nasceu num lar cristão. Às vezes, Renata, uma criança que já nasceu num lar cristão, ela acha que já é salva porque ela nasceu num lar cristão. Deixa eu contar a minha experiência. A minha família toda é cristã. Nós somos 7 irmãos. Os 7 foram criados na igreja. Eu fui criado na igreja. E eu louvo a Deus por isso. Eu não conheço outro ambiente que não seja a igreja. Porém, eu acreditava que eu era salvo porque eu era membro de uma família cristã. Eu acreditava que eu era salvo porque eu tinha crescido na igreja. Eu era uma criança igrejada. A minha confiança para a salvação não estava em Jesus Cristo como meu salvador pessoal, mas no Jesus Cristo que era o salvador do meu pai e da minha mãe. E quando eu tinha 7 anos, olha só, 7 anos, um dia eu ouvi um pregador lá na igreja. Eu tenho a impressão de que esse pregador, ele fez o curso da PEC. Porque ele apresentou a mensagem de salvação como os alunos aprendem no curso da PEC. E pela primeira vez na minha vida, eu ouvi a mensagem de salvação de maneira clara. E naquele dia eu vi que eu era um pecador, mesmo nascendo num lar cristão. Naquele dia, Deus permitiu que eu sentisse nos meus ombros o peso dos meus pecados. E pela primeira vez, eu olhei para Jesus Cristo crucificado como meu Salvador pessoal. E naquele dia, Deus me fez nascer de novo, aos 7 anos de idade. Então, eu era uma criança igrejada, que participava dos cultos na igreja e nos cultos em casa, mas não era salvo. A grande questão não é que é mais fácil para uma criança cristã ser conduzida a Cristo. O poder está no Evangelho. E o que nós temos que fazer é apresentar o Evangelho para uma criança que nasceu numa família cristã e que talvez seja como eu, nunca creu em Jesus Cristo como Salvador. E para uma criança que não nasceu numa família cristã e crer de todo o coração que o Senhor vai salvar poderosamente aquela criança. Amém. É verdade, né? Eu, por exemplo, eu não fui criada numa família cristã, minha mãe estava desviada do evangelho e através de uma colega, uma amiga, meus pais fora da igreja totalmente, ninguém da minha casa era cristão, ela apresentou o evangelho, parecendo igualzinho a gente ouve na PEC hoje, falando que Jesus morreu na cruz, falando tudinho. E eu criei no evangelho. Então, assim, é o Espírito Santo. Não tem outra explicação, né? Ele que age, ele que move. A gente é só um instrumento, nada mais, né? E faz a obra total. E é importante que nós aprendamos a apresentar o Evangelho para os nossos filhos, apresentar o Evangelho para as nossas crianças. Lá no treinamento da PEC, os alunos eles são ensinados a apresentar de maneira clara a mensagem de salvação para as crianças. E nós ensinamos a concentrar as verdades bíblicas em algumas áreas. A primeira área é o ensino sobre Deus. Se você quer evangelizar uma criança, você precisa investir tempo ensinando essa criança a respeito de quem Deus é, o seu caráter e as suas obras. Por quê? Porque Deus ele é a fonte da salvação. Você precisa também apresentar para a criança, biblicamente, a necessidade da salvação. Você precisa falar para ela sobre o problema do pecado. Lembra-se que eu falei que eu nasci num lar cristão e ninguém havia falado para mim que eu era pecador, que eu tinha uma necessidade. Então nós temos que ensinar a criança o que é o pecado e quais são as consequências do pecado.
nós precisamos também ensinar as crianças a respeito do Senhor Jesus Cristo, que é o caminho da salvação. Devemos falar para a criança quem é Jesus e o que Jesus veio realizar nesse mundo. E devemos, então, desafiar a criança a se apropriar pela fé do presente da salvação, por meio do arrependimento e da confiança em Jesus Cristo como seu Salvador. Isso, pais e professores aprendem no treinamento da PEC. Olha como é importante, né? Inclusive, pais já foram fazer o curso para ensinar para os filhos, não necessariamente para dar uma aula, né? Acabaram se apaixonando e depois foram dar aula. Mas, assim, foram fazer o treinamento, né, de ESSEC para poder aprender para ensinar os filhos. E aí lá, eles colocando em prática na família, com os filhos, depois eles até começaram a trabalhar no Ministério Infantil, né, para acompanhar os filhos também. Exatamente. Tem duas pessoas que fizeram algumas perguntas aqui. Eu vou intercalar um pouquinho, porque a gente já tinha algumas perguntas para serem respondidas, mas eu vou botar aqui no ar a segunda pergunta que foi feita, da Cláudia Menezes. Cláudia Simone Neres, desculpa, falei errado. Não sei como explicar a uma criança de forma prática o que é nascer de novo. Ela está perguntando aqui como ela poderia ensinar para uma criança o que é nascer de novo. Sim, eu entendo a dificuldade. Lembra-se que o próprio Nicodemos, quando Jesus ensinou para ele sobre o novo nascimento, Nicodemos ficou sem entender o que era de fato o novo nascimento. O novo nascimento é a obra que o Espírito Santo faz na vida de uma pessoa, dando a ela uma nova vida, se transformando numa nova pessoa. Então, quando uma criança crê em Jesus Cristo como Salvador, ela se torna uma nova pessoa, porque ela recebe uma nova vida de Deus, dada pela graça do Senhor, por meio do Espírito Santo. É um novo menino que vai ter novos princípios, uma nova maneira de pensar, uma nova maneira de sentir, uma nova maneira de agir. Lembra-se que a Bíblia diz que estar em Cristo significa ser uma nova criatura, uma nova pessoa. Então, nascer de novo é se transformar numa nova pessoa, com uma nova maneira de pensar, com uma nova maneira de sentir e com uma nova maneira de agir. Verdade, verdade. Tem até uma canção, né, que fala sobre meu corpo é a casa de Deus, né? Em mim ele veio morar, tudo que penso, tudo que faço, deve a ele agradar, né? Fala um pouco sobre esse novo nascimento, né? Sobre essa nova atitude, essa nova vida que a pessoa recebe a partir do momento que ela crê em Jesus como Salvador, né? E a próxima pergunta é como os pais, você já falou sobre a mensagem que tem que ser dada, né? Através do plano da salvação, o que precisa ser falado, mas como os pais podem apresentar o Evangelho, aproveitar os momentos em casa para apresentar o Evangelho, para que os filhos conheçam o Evangelho através deles, né? E também como eles podem ajudar seus filhos a crescerem espiritualmente no convívio do lar. Sim. Então, assim, relembrando, a primeira coisa que os pais precisam colocar de maneira firme no seu coração é que, diante de Deus, eles são os primeiros evangelistas e discipuladores dos seus filhos. Biblicamente falando, é responsabilidade dos pais conduzirem seus filhos a Cristo e dedicar sua vida para que esses filhos que foram conduzidos a Cristo possam crescer na graça e no conhecimento dele. A mensagem de salvação, como eu acabei de compartilhar, os temas principais, começando com o ensino de Deus, o ensino sobre a necessidade que aquele filho tem, que é a questão do pecado, a obra de Jesus Cristo, deve ser ensinada pelos pais
nos momentos agendados para o culto, né? O culto familiar. Então, aquele pai aproveita, através das histórias que ele vai contar para os filhos no culto familiar, falar sobre quem Deus é, falar sobre o problema do pecado e falar também sobre a obra de Jesus Cristo, naqueles momentos agendados para o culto. Mas o pai também precisa entender que existem muitos outros momentos durante o dia que ele pode, a todo tempo, conduzir o evangelho ao coração do seu filho. Então, naquela oportunidade que apareceu, eu vou falar a respeito de Deus. Eu vou falar para o meu filho a respeito do pecado. Eu vou falar para o meu filho a respeito do Salvador Jesus Cristo. Deixa eu dar um exemplo disso. Quando nós estávamos lá no curso do Instituto de Liderança, nos preparando para sermos missionários da PEC, uma manhã eu desci com o Mateus pelo caminho para levá-lo à escola. E aí saiu do meio da mata uma borboleta linda, grande, com um azul assim cintilante, contrastando com um preto brilhante. E aí ele viu aquela borboleta e ele disse: olha, papai, olha que borboleta linda. Ele tinha 4 anos, né? E eu disse para ele: isso mesmo, meu filho, que borboleta linda. Mas, Mateus, você sabe quem fez essa borboleta? Ele disse: sim, foi Deus que fez. E eu aproveitei e disse: sim, foi Deus que fez a borboleta, foi Ele que fez essa árvore, foi Ele que fez todas as coisas. Deus, Ele é o Criador de todas as coisas. Então, o pai, ele precisa ficar atento às oportunidades que aparecerem no transcorrer do dia para sempre compartilhar o evangelho com as crianças. Ele deve orar de todo o coração para que Deus possa salvar o seu filho. E quando ele vê que aquele filho foi salvo pela graça de Deus e está demonstrando frutos dignos de arrependimento na sua conduta, ele deve trabalhar de todo o seu coração para que esse filho possa crescer na graça e no conhecimento do Senhor. O pastor Lu Priolo, ele disse no seu livro O Caminho para o Filho Andar, que o objetivo de qualquer pai para o seu filho deve ser o objetivo que o apóstolo Paulo tinha para os seus filhos na fé da igreja da Galácia. Eu vou ler para vocês. Diz assim: meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Esse deve ser o objetivo e o trabalho de cada pai com seu filho. Sofrer as dores de parto, trabalhar, se sacrificar, até que Cristo seja formado nos seus filhos. O pai, ele tem que sonhar que o seu filho, dia a dia, se torne mais parecido com o Senhor Jesus Cristo. E como que os professores eles podem ajudar os pais, né, nesse processo de crescimento espiritual, né? Agora vamos passar para a parte de crescimento espiritual. Digamos que a criança ela se converteu lá, os pais levaram a Cristo, ou então o professor, mas agora ela precisa crescer espiritualmente. Tem material? Como é que ela pode fazer para utilizar, para fazer ele crescer espiritualmente? A gente sabe que o Espírito Santo atua, né, que ele ajuda também o crescimento, mas como a gente pode, de maneira prática, levar a palavra para que a criança possa crescer? Ótimo, essa pergunta foi ótima. O professor, ele tem uma tarefa importantíssima, porque o professor, ele deve trabalhar em cooperação com as famílias para que aquelas crianças salvas possam crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. E aí ele precisa aproveitar todas as oportunidades para ensinar a palavra de Deus para as crianças para que elas possam crescer. A APEC, por exemplo, tem um material
que é fantástico para trabalhar o crescimento espiritual das crianças, que é o projeto Turma da Bíblia, através do curso Investigadores da Bíblia. Esse material é um material fantástico para que o professor possa usar com as crianças na classe, ensinando para as crianças os fundamentos básicos da fé. É um curso que dura 3 meses. 3 meses com um encontro por semana. Começa com o estudo de Deus e vai passando pelos temas principais da fé. Eu costumo dizer que os investigadores da Bíblia é um curso de teologia sistemática para as crianças. Os professores podem ajudar os pais a trabalhar o crescimento espiritual com as crianças utilizando os investigadores da Bíblia, que é o material da APEC. A APEC tem muitos materiais didáticos para ajudar o professor a dar crescimento espiritual. E no curso do ESSEC, o pessoal que já estudou o ESSEC conosco e vai estudar esse ano conosco, ele vai ter o ESSEC nível 1 e o nível 2. O nível 1 é trabalhar o nosso coração, nos preparar e nos ferramentar para a evangelização das crianças. E o nível 2, ele visa preparar o coração do professor para discipular as crianças. Que bênção. E tem uma pergunta aqui de uma pessoa também, outra pessoa colocou aqui, a Graça, né? Ela colocou a seguinte pergunta: por que muitas igrejas não dão importância ao departamento infantil ou ministério infantil? Por que você acha que acontece isso? Essa é uma questão que acontece em algumas igrejas de não darem a devida importância para o ministério infantil, porque essas igrejas, elas não têm a visão bíblica correta da criança e do ministério com as crianças. Quando nós estudamos o Novo Testamento, buscando entender a criança no ensino de Jesus Cristo, nós percebemos que Jesus Cristo deu grande valor para as crianças. Tanto é que Jesus ele comparou o cidadão do reino de Deus com uma criança. Então, uma criança, ou as crianças, eram importantes para Jesus. Só que, infelizmente, em algumas igrejas, falta a compreensão bíblica do que é a criança e da grandeza que é o ministério com as crianças. Então, se a igreja não tem uma visão correta das crianças e do trabalho com as crianças, ela não vai investir adequadamente no trabalho. Eu costumo sempre dizer que uma visão certa produz ações certas. E uma visão errada produz ações erradas. Então, enquanto a igreja não tiver a visão correta, bíblica, do que a criança é no ensino de Jesus, ela nunca vai fazer os investimentos que deveria fazer no trabalho com as crianças. É falta de visão bíblica, falta de compreensão bíblica que produz a falta de investimento. E desde quando a gente pode começar a falar do evangelho e discipular as crianças? Nós temos que falar da palavra de Deus com as crianças desde o ventre. Nós não precisamos e não devemos esperar a criança alcançar uma idade chamada idade em que ela vai ter condições de entender. Os estudiosos já nos ensinam que o bebê no ventre já escuta a voz da mamãe e a voz do papai.
Então, nós temos que compartilhar a palavra de Deus com as crianças o mais cedo possível. E quando é isso? Desde o ventre. O bebezinho, na barriga da mamãe, já vai ouvir as histórias, já vai ouvir os cânticos, já vai ouvir a memorização de versículos. Desde o ventre, desde o mais cedo possível. Hoje em dia, vários lugares, várias assim, organizações, religiões até, estão investindo muito cedo nas crianças, né? E, às vezes, a gente que é evangélico, que é cristão, a gente quer esperar demais, né? Depois fala, depois ela vai escolher, depois... E não ensina. Se a criança já tem a condição de ela ir para uma creche para ficar aprendendo coisas de educação, ela já tem capacidade para aprender muito mais. A criança, na verdade, ela já nasce aprendendo, né? Ela aprende a sorrir, ela aprende a pedir alguma coisa do jeito dela. Então, ela aprende em todos os momentos. Então, assim, o quanto mais cedo a gente puder chegar e falar, melhor, né? E Gelson sabe disso que desde o ventre, né? Eu sempre falei com o Matheus, sempre orei com ele, o Joelson também. Então a gente sempre cultivou isso desde pequenininho. O Matheus muito cedo já compreendia o Evangelho muito bem, porque ele desde pequenininho ele sempre escutou da palavra. E é muito importante, Renata, que a gente destaque que a infância, o período da infância, é um período importantíssimo na vida de qualquer pessoa. Nós sabemos que grande parte daquilo que nós somos e fazemos na vida adulta foi construído na infância. Satanás, Satanás sabe da importância da infância. Por isso que ele trabalha sempre para destruir as pessoas na infância. Você vai lembrar daquele episódio que um pai levou o seu filho endemoniado para Jesus. Lembra-se que Jesus estava no monte com Pedro, Tiago e João. Os demais ficaram lá embaixo. Os demais discípulos não conseguiram expelir o demônio do filho. Quando Jesus chegou, viu a discussão, ele perguntou o que eles estavam discutindo. Aí o pai falou para Jesus o drama do filho. Contou que aquele espírito maligno se apossava do filho, jogava ele no fogo, na pedra, com o objetivo de destruí-lo. Tem uma pergunta que passa sem a gente perceber que Jesus fez para o pai. Jesus perguntou para o pai, desde quando isso acontece? O pai respondeu, desde a infância. Então aquele menino, desde a infância, era alvo de um ataque destrutivo de Satanás. Minha gente, olhe bem aqui para os meus olhos. O diabo, ele entendeu a importância que é alcançar a criança. Nós precisamos entender que o evangelho precisa chegar primeiro nas crianças. A infância é uma idade importante do indivíduo. Não podemos perder essa oportunidade. Temos que chegar às crianças. Tem uma pergunta que uma pessoa fez, mas que está interligada ao que a gente já vai falar daqui a pouco. Aí eu vou juntar duas perguntas numa resposta só, tá bom? Se uma pessoa for salva desde criança, quanto tempo ela vai levar para ser discipulada? E a outra pergunta é, o que envolve o discipulado da criança? Repete para mim a pergunta, por favor. A primeira, com calma. Se uma pessoa for salva desde criança, quanto tempo ela vai levar para ser discipulada? Olha, é muito importante que a gente entenda que discipulado é um processo que dura a vida inteira do cristão.
todo cristão, ele está num processo de discipulado. Às vezes nós temos aquela ideia de que o discipulado é só aquele primeiro momento que nós fazemos com a criança, onde a gente trata dos fundamentos da fé. E isso é muito importante. É muito importante que nós peguemos uma criança recém-nascida espiritualmente e ensinemos para elas os fundamentos da fé. Mas isso não significa que ela vai chegar um momento que não vai mais ser discipulada. Biblicamente falando, o discipulado é uma marca da vida de todo cristão. Todo cristão deve estar discipulando alguém e deve estar sendo discipulado por alguém. Então, se uma criança ela foi salva ainda muito pequena, ela vai ser discipulada pelo seu pai e pelo seu professor durante toda a sua infância. E quando crescer, ela vai continuar sendo discipulada por outras pessoas durante toda a sua vida. E aí, praticamente você já respondeu, né? O que envolve o discipulado, que era o que a colega tinha perguntado aqui, a Cláudia. Então, quando a gente tem uma criança que nasceu de novo, nós temos que começar a ensinar para essa criança os fundamentos básicos da fé. Assim como a gente ensina para um bebê as coisas mais simples e iniciais da vida, nós temos que ensinar para aquela criança que nasceu de novo as coisas mais básicas. Por exemplo, nós temos que ensinar para as crianças que a Bíblia ela é a palavra de Deus. Que Deus fala com o seu povo por meio da sua palavra. Nós temos que ensinar para as crianças a como a Bíblia deve ser manejada. Ela precisa aprender como que ela encontra um versículo na Bíblia. Deixa eu dizer uma coisa para você, Renata. A minha primeira Bíblia que eu ganhei tinha as notinhas de rodapé no meio. Vinha aqueles numerozinhos, letrinhas com referência, e eu não tinha a mínima ideia do que para que aquilo servia. Eu nem sabia o que era aquelas 4 páginas entre Malaquias e Mateus. Eu achava que era página para escrever. Então, alguém teve que sentar comigo e me explicar, por exemplo, como é que eu localizo um versículo na Bíblia? O que é um capítulo? O que é um versículo? Eu precisava aprender que eu devo ler a Bíblia todos os dias, um pouquinho por dia. Então eu tenho que ensinar para as crianças os pontos mais básicos da fé e do crescimento espiritual. Até seguir os mais profundos. A Nissandra comentou ali, não é uma pergunta, mas ela comentou que ela ensinava, né? Principalmente através de cânticos, as sobrinhas dela de 2 e 5 anos. Então, é uma idade bem pequena, né? Assim, são crianças ainda bem pequenas, mas que ela já vinha ensinando a palavra de Deus. E o ESSEC, ele tem ferramentas que podem ajudar os professores a se preparar para evangelizar e discipular as crianças, né? E para quem ainda não conhece, o que é, então, o que seria o ESSEC? Você já falou um pouquinho, né? Mas o que seria para quem ainda não conhece, nunca ouviu falar? Eu sei que algumas pessoas estão curiosas, né, para saber sobre isso, porque eu queria saber que curso é esse, né? As pessoas perguntam. Então, como você poderia dizer para essas pessoas o que é o ESSEC e de que maneira eles podem dar ferramentas para os professores para eles evangelizarem e discipularem as crianças? Sim. O ESSEC, ele é parte da visão que a PEC tem de alcançar o maior número de crianças, evangelizando e discipulando, ensinando com êxito a criança, nível 1 e nível 2. É um movimento da PEC de preparar biblicamente, metodologicamente, pais e professores para alcançar o maior número das crianças,
com a pregação do Evangelho e com o discipulado bíblico. O ESSEC é um curso profundo, porque é um curso altamente bíblico, teológico, didático, metodológico e prático. Eu posso dizer de experiência, eu fiz o ESSEC no ano de 2008, como aluno da PEC. Esse curso produziu uma revolução na minha cabeça, na minha visão. Eu aprendi no ESSEC as bases bíblicas para o trabalho com as crianças, para o evangelismo com as crianças. Eu aprendi no ESSEC a enxergar as crianças na visão de Jesus. E isso foi uma mudança na minha vida. Eu aprendi no ESSEC uma matéria chamada A Importância da Conversão, que as crianças precisam nascer de novo. No ESSEC, o aluno que fizer, ele vai aprender metodologias práticas para evangelizar as crianças. Por exemplo, ele vai aprender como apresentar a mensagem de salvação usando o método das cores, através do livro sem palavras. Ele vai aprender a usar o livro sem palavras, como a PEC usa no mundo inteiro. No ESSEC nível 1, o aluno vai aprender a dirigir um período de memorização de versículos para evangelizar as crianças não salvas e aplicar a mensagem de salvação, a mensagem do versículo, às crianças salvas que precisam crescer espiritualmente. No ESSEC 1, o aluno vai aprender a construir uma lição bíblica evangelística. Ele também vai aprender a como realizar um clube bíblico de 5 dias para alcançar as crianças. Então, o curso do ESSEC nível 1 e nível 2, ele é altamente profundo biblicamente, ele é prático metodologicamente, porque o aluno vai aprender a colocar em prática. Eu aprendi em 2008, e isso foi uma mudança, uma revolução na minha vida. Eu aconselho, não porque eu sou missionário da PEC, porque eu fui aluno do ESSEC. E o ESSEC mudou a minha vida com relação ao evangelismo das crianças e ao discipulado das crianças. Eu tenho certeza que se você fizer, você vai ter a mesma conclusão que eu tive quando fui aluno. Nosso tempo está chegando ao final, né? Já é 20h52, né? E é 1 hora só de live no Instagram. E para finalizar, bem rapidinho, eu vou fazer a última pergunta aqui que foi colocado, né? Uma irmã, a irmã Graça, está perguntando como ela pode evangelizar a sobrinha dela com síndrome de Down. Ela tem uma sobrinha com síndrome de Down e como ela pode evangelizar essa criança? Olha, eu também tenho um sobrinho com síndrome de Down. Eu também já dei aula para alunos que têm síndrome de Down. Você vai apresentar o evangelho para a sua sobrinha e para a criança que tem a síndrome de Down da mesma forma como você apresenta para qualquer outra criança. Se você sabe usar o livro sem palavras, você vai apresentar o livro sem palavras para a criança, vai usar as cores e apresentar para ela a mesma mensagem como você apresenta para outra criança. Porque a criança que tem a síndrome de Down, ela também aprende. Eu tenho prova do meu sobrinho, que aprende a palavra de Deus como as outras crianças. Então, não tem diferença. Você vai usar o mesmo método, vai usar a mesma mensagem para a criança, sem diferença nenhuma. Que maravilha, né? Como é bom falar das crianças, né? Do evangelho, do discipulado, né? Então, assim, foi um tempo muito precioso para nós estarmos aqui com vocês. Nós já estamos encerrando, não dá tempo mais de responder as perguntas, infelizmente, porque vai cair do nada aí a conexão. E para finalizar, eu quero dizer para você que
nós estamos sempre ali na Praça da Bandeira, né? Segunda, quarta e sexta, agora por causa da pandemia, né? De 9 às 15 horas, devido à pandemia também. E agora, na próxima terça-feira, esse ESSEC que o pastor Joelson falou, vai começar já o treinamento. Quem quiser se inscrever, quem ainda não fez o ESSEC, pode já fazer sua inscrição, enviar para nós pedindo informação a partir de segunda-feira, porque fim de semana, sábado, não funciona, né? O WhatsApp somente mensagem, no 21 97272 1480, que é o WhatsApp da PEC do Rio de Janeiro, e também pelo Telegram também, tá? É o mesmo número. Então, você pode pedir as informações que você precisa para saber do treinamento, enviar e fazer a sua inscrição online mesmo, né? Então, corre porque já vai começar na terça-feira, tá bom? Então, as vagas são limitadas, a turma está crescendo, então corre para você poder estar conosco ali. Tanto eu quanto o pastor Gelson vamos estar dando aula também, alguns professores. E se você não é do Rio de Janeiro, procura na sua cidade o ESSEC, o CEDIC, o CPMC mais próximo, para que você possa estar fazendo com as pessoas, com o missionário da sua cidade, né? A live todo mundo pode assistir porque está, né, público. Mas o treinamento é interessante você procurar na sua cidade, né? No seu estado. Então é importante que você procure aí a APEC mais próxima. Se você não souber onde fica, a gente tem o prazer de indicar para você, de falar para você onde é, tá bom? Mas se você é do Rio de Janeiro, você pode fazer o ESSEC conosco online, tá bom? Então, em todo o estado do Rio de Janeiro, você pode estar fazendo conosco ou com a Kelt, se você for da região de Niterói, São Gonçalo, Alcântara, ali por ali, tá bom? Deus abençoe a sua vida. Que bom que você esteve conosco até agora. E divulgue, nós vamos tentar salvar esse vídeo, divulgue para outras pessoas para que eles possam também ser abençoados com a palavra de Deus. Vamos então orar para terminar? Deus, nós te agradecemos por estes momentos, te agradecemos porque o Senhor está sempre conosco. E te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos deu a visão, Senhor, da obra que é tão grande e missionária entre as crianças. Que o Senhor possa estar, Senhor, nos usando cada um que está aqui presente, participou dessa live, outros professores. Usa, Senhor, os teus servos para que eles possam alcançar meninos e meninas em todo o Brasil. Que o Senhor possa estar usando poderosamente a cada um, para a tua honra, para a tua glória, para que o teu nome seja glorificado, para que o Senhor reine em corações e mentes que hão de te conhecer. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Até a próxima. Foi uma alegria poder estar com Renata, com os ex-alunos, com os amigos da PEC, com os professores, com os irmãos interessados no trabalho com as crianças. Olha, eu quero dizer uma coisa para você. Deus deu a você um grande privilégio: trabalhar com as crianças. Servir ao Senhor no ministério com as crianças não é qualquer coisa. É um grande ministério que Deus deu para nós. Então, se alegre. Dedique o seu coração para a causa das crianças. E espero vocês no treinamento da PEC. Deus abençoe vocês. Tchau!